tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal e eu serei a professora de vocês de língua portuguesa de hoje. Como estão? Espero que muito animados para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, né? Que é a língua portuguesa. Posso ser parcial? Posso, mas porque a vida também é feita de parcialidade. Como eu sempre digo, eu nunca estou sozinha. E hoje, quem me acompanha nessa aula incrível é Karen, que fará a nossa tradução para Libras. Tradução esta que torna nossas aulas mais acessíveis. E nossas aulas, como vocês sabem, estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube, Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Então, caso vocês não consigam pegar essa aula agora, ao vivo, vocês sempre podem rever tanto pelo aplicativo quanto pelo canal do YouTube, né? E o aplicativo, como vocês já devem saber, está disponível em todas as plataformas, tanto para Android quanto para iOS. Basta buscar o Educa Recife, tá certo? E o aplicativo a gente tem o quê? O nosso chat. E hoje quem faz nosso chat é a nossa queridíssima professora de língua portuguesa, Viviane Santos. Olá, professora, bem-vinda na sala de hoje. Olá, Nonoana, olá todo mundo que está em casa. Eu já estou aqui pronta, esperando a participação de vocês aí de casa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer, manda aqui para o chat, tá certo? Eu vou me autodescrever para todo mundo que está aí em casa, ainda pensando em acessibilidade e tudinho. Eu sou uma mulher negra, tá certo? De cabelos escuros, alisados, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados. Estou aqui sentadinha, bem confortável, atrás de uma mesa redonda, com o computador à minha frente. E hoje eu visto uma camisa laranja. E a gente vai se divertir muito na aula de hoje, porque a gente vai falar sobre figuras de som, que é uma partezinha ali específica do estudo de figuras de linguagem que a gente aprende aí de forma tão intensa, né? Com bastante frequência. A gente tem figuras de sintaxe, a gente tem figuras de pensamento. Então, fazer essa diferenciação é super importante para que a gente entenda como a língua funciona, né? As figuras de som vão ser importantes no estudo de poemas, né? Para entender como é que funciona uma rima entre versos diferentes de uma mesma estrofe, como se dá essa organização, como a gente faz os reconhecimentos de sons, então, onomatopeias são muito importantes, tudo isso. E você que está aí em casa, que ainda não sabe o caminho para fazer a comunicação com a gente, é pelo app do Educa Recife. Então, entra na sua lojinha de aplicativos, digita lá, Educa Recife, tá aí os QR Codes na sua tela aqui, tá certo? Aponta a câmera do seu celular e ele vai te levar para a lojinha. Lá na lojinha você digita Educa Recife, baixa o aplicativo. Dentro do aplicativo você pode fazer o login com o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento, tá certo? Para conversar com a gente enquanto a aula acontece. E a gente vai conversar sobre muita coisa. Vai ter texto para a gente interpretar, vai ter a parte de conceito, vai ter tudo isso e a gente vai elaborando essa conversa bem boa aqui no estúdio, tá certo? Vamos embora, professora Camille. Vamos, a professora Viviane fez o quê? A gentileza de passar os recados todos, né? Então, como vocês sabem, o aplicativo pode ser downloadado pelo QR Code na tela também. E eu também vou me autodescrever, tá, gente? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos cacheados que estão presos no rabo de cavalo hoje. Tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, estou de blusa azul e calça jeans aqui em frente à câmera para dar essa aula para vocês, que, como a nossa queridíssima professora Viviane já antecipou, será sobre figuras de som, né? Para a gente continuar o nosso estudo de figuras de linguagem, certo? Então, ó, vamos lá. A gente já disse que vamos destacar as figuras de som, em especial a aliteração e a assonância. Então, veja bem. As figuras de som... então, vamos antes de tudo relembrar, né? Relembrando o que são figuras de linguagem. Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Lembram? É uma vertente da linguagem figurada. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal,
Portanto, permitem o quê? Uma plurissignificação do enunciado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode doar, né, dar, entender vários significados. Plurissignificação quer dizer vários significados, vários sentidos, tá? E aí a gente já estudou algumas figuras semânticas e de pensamento, né? Agora a gente vai focar nas de som. O que são figuras de palavras ou semânticas? São aquelas associadas ao significado das palavras. Lembra? A gente já viu a metáfora, a comparação e etc. As de pensamento ocorrem quando são empregadas intencionalmente palavras que provocam significados ou ideias diferentes daquelas que normalmente as palavras ou expressões sugerem no contexto, como por exemplo a ironia, né? Que é aquela figura de linguagem que a gente diz uma coisa querendo dizer outra. E as figuras de som? Pelo nome a gente já tem uma noção, né? Uma ideia. As figuras de som vão brincar com o quê? A sonoridade das palavras. Não necessariamente das palavras, às vezes das sílabas, às vezes das vogais, às vezes das consoantes. Então, aqui a gente vai tentar fazer uma aula que contemple o maior número de alunos, sejam aqueles ouvintes e sejam aqueles alunos surdos, né? Que há um distanciamento entre a compreensão, né, da figura de som quando a gente não tem, quando a gente não ouve, né? Acho que fica mais abstrato. É isso, a gente vai tentar contornar essa abstração. Como? Prestando atenção no visual, prestando atenção na marcação das palavras, tá certo? E qualquer coisa, vocês podem jogar as dúvidas no YouTube ou no chat agora, tá certo? Se vocês não compreenderem alguma coisa, se ficar algo muito abstrato, muito vago, por favor, entrem em contato que a gente vai dar um jeito de dar no caso, esse assunto novamente de um jeito que faça mais sentido, certo? Combinado? Vamos lá, então. Olha, as figuras de som ou de harmonia correspondem a uma categoria das figuras de linguagem associadas o quê? À sonoridade. Certo? Elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição dos sons. Então, aqui a gente vai prestar atenção na repetição dos sons, na repetição das sílabas. E no caso dos alunos não ouvintes, dos estudantes surdos, a gente pode pensar na repetição gráfica, na repetição das letras, na repetição das sílabas, certo? Então, lembrem de ler as coisas com calma, de tentar realmente destacar, observar essa repetição. Joia? Olha, quais são os tipos de figura de som? A gente tem a literação, a gente tem a assonância, a paranomásia e a onomatopeia. Os nomes são péssimos. São nomes difíceis? São, né? São nomes que a gente não compreende às vezes? São. Mas são nomes que se referem a figuras de linguagem que a gente usa constantemente. Onomatopeia, por exemplo, é um nome enorme. Estranho, mas a gente constantemente, quando vai ler quadrinhos, por exemplo, a gente vai escrever alguma coisa e a gente precisa representar o som, a gente vai usar a onomatopeia. Então, a gente usa mesmo que não saiba o nome. Porque a língua é isso, a gente primeiro vive, né? A gente primeiro aprende na vivência e depois a gente vai aprender a nomear. Né? Quando a gente vai sendo alfabetizado, a gente já é um falante da língua. A gente já usa diversos dispositivos linguísticos. Às vezes, a gente só não sabe dar o nome. E tudo bem, porque é uma construção constante, certo? Ó, a gente vai começar com uma alteração, tá? Que é uma figura de linguagem, mais precisamente de som. É definida pela repetição de fonemas consonantais, ou seja, é uma repetição das consoantes. Isso significa que esses sons podem ser parecidos ou iguais e geralmente estão localizados no início ou no meio da palavra.
Então, aqui a gente já tem 3 pontos, né? É uma figura de som, então é algo que a gente precisa ficar atento. É uma figura que se dá pela repetição de consoantes. E essa repetição acontece, em geral, no início ou no meio da palavra. Então, vamos ver aqui. A aliteração produz um efeito sonoro interessante, porque marca o ritmo e sugerindo alguns sons semelhantes às palavras que compõem o texto. Então, você, aluno ouvinte, quando a gente lê o exemplo juntos, vocês vão perceber que há um ritmo, que há uma semelhança sonora, certo? Aos alunos não ouvintes, a gente vai focar na representação gráfica dessas sílabas consonantais, tá? Dessas consoantes repetidas, joia? Sendo assim, a aliteração é um recurso linguístico muito usado nos textos poéticos para enfatizar determinado som, oferecendo maior expressividade ao texto, que essa é a grande função das figuras de linguagem, né? Então, olha, eu trouxe aqui como exemplo a música Segue o Seco, de Marisa Monte e Carlinhos Brown. Então, percebam aí que a gente tem essa repetição, da consoante D, do S e do C. Claro que aqui o seca se repete, então, obviamente que vai manter o ritmo, né? Mas, vamos lá. A boiada seca na enxurrada seca. A trovoada seca na enxada seca. Então, veja, todas as primeiras palavras, elas terminam em dá, e a gente tem um D. Então, vai criando um ritmo. Segue o seco, sem sacar, sempre o som do S muito presente, né? Quase como uma serpente, né? Segue o seco, sem sacar, que o caminho é seco. Sem sacar, que o espinho é seco. Sem sacar que o seco é o ser sol. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai sentindo as vibrações, inclusive, e vai percebendo que ela se mantém constante. Por quê? Porque não há uma alteração aqui sonora, porque a gente tem essa repetição sonora, essa repetição quando a gente lê em voz alta. Então, a boiada seca, na enxurrada seca, sempre o S marcado nesse caso, né? A trovada seca na enxada seca. Agora, segue o seco sem sacar que o caminho é seco. É quase um trava-língua. Quase que a gente não consegue falar tanto S repetido, não é isso, professora? E assim, parando para pensar, a escolha de palavras ela não é aleatória, tá? Muito provavelmente, qual é o foco dessa música, né? É falar sobre a seca. Então, você tem a escassez de recursos. Eu poderia não. O autor dessa música poderia ter escrito assim, segue o seco sem entender, porque sacar está nesse sentido de entender qual é o caminho. Mas aí não faria esse processo da aliteração, que é justamente essa repetição do fonema S, né, do som dessa letra. Então, a escolha de palavras ela precisa ser muito premeditada para que o conjunto consiga o efeito sonoro desejado. Então, eu consigo substituir essas palavras por outras? Consigo, mas aí eu perco a aliteração. Exatamente isso. Esse texto ele poderia ser escrito de uma outra forma, não é? Mas houve uma intenção, houve esse trabalho com a linguagem para que a gente tenha essa sonoridade, né, que é árida, sim, que lembra uma seca. E a gente vai usar signos também, sacar que o caminho é seco, o espinho é seco, então a gente também tem a ideia do signo, que seco é o ser sol. E a gente tem essa parte do ser sol também. Então, há toda uma escolha vocabular e uma escolha estrutural para que essa canção, né, para que essa música tenha esse destaque e esse som do S constante, tá? Ficou claro, gente? Qualquer dúvida, mandem perguntas no chat, que a professora Viviane está aqui ansiosíssima para responder as perguntas de vocês, tá? Eu espero que tenham dado para vocês entenderem. Uma dica que eu dou é leiam o texto em voz alta.
leiam o texto falando as palavras, porque aí vocês vão sentir os fonemas, né, que fazem movimentos diferentes. Quando a gente fala segue o seco, a gente consegue entender é quase um sibilar, né? É quase um sussurrar, que também são outras palavras com muitos S's. E aí você vai sentindo essa repetição, tá certo? Então, joia, a literação, a repetição das consoantes. Quando a gente vem para a assonância, vai ser o quê? A repetição das vogais. Do castelhano, a palavra assonância corresponde ao acordo de sons, sendo uma figura de linguagem que ocorre por meio da repetição de vogais. Então, em uma a gente tem essa repetição das consoantes, e em outra temos essa repetição das vogais. É um recurso muito utilizado na literatura, música e nos provérbios populares. Por quê? A repetição de som, a rima, ela ajuda na memória. Então, quando a gente tem registros orais, em geral, esses registros, eles são principalmente rimados ou tem essa repetição sonora para que a gente fixe na memória sem o suporte do texto. Joia? Ela oferece maior expressividade ao texto por meio da intensificação da musicalidade e do ritmo. Então, esse aqui é um trecho, é um excerto do poema de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. De novo aqui, a repetição se dá das vogais, tá? Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Então, ré e pé, a gente tem aqui, nina, nina, irina, né? Menina, pequenina e bailarina. De novo, também dou a dica da gente tentar enunciar o poema fazendo esse movimento da boca mesmo, para que a gente sinta, perceba, esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Então, a gente tem sempre essa repetição do A, da vogal, e também do I, né? Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Então, são recursos, a alteração, a assonância e outras figuras de linguagem muito presentes em gêneros literários, né? Claro que há também gêneros não literários, mas o uso mais engenhoso da linguagem, que a gente pode se permitir essa inventividade, né? Em que a gente pode extrapolar os limites da linguagem, geralmente é uma liberdade que pertence ao campo literário. Tranquilo? Né? Espero que sim. Qualquer coisa, gritem. E aí a gente vai para uma outra figura de linguagem que também tem um nome feio, que é a paronomásia. Que aí consiste a exploração de parônimos. E o que são parônimos? São palavras semelhantes ou iguais na pronúncia, mas diferentes no significado. E às vezes também na escrita. Então, a gente vai ter palavras que são muito semelhantes na escrita e no som, tá? Na pronúncia, mas que aí também são, às vezes também são semelhantes na escrita, mas que têm sentidos diferentes. E aí o jogo vai ser falar palavras parecidas com sentidos diferentes, tá? Do grego, a palavra paronomásia corresponde à aproximação de palavras, tá? O exemplo aqui. O peão aprendeu a jogar peão. Então, veja, a gente tem uma semelhança sonora, uma semelhança na escrita, semelhança e não igualdade, tá? É parecido, mas não igual. E tem sentidos diferentes. Eu trouxe aqui alguns exemplos. São popularmente conhecidos como trocadilhos, sendo muito comum em provérbios, no meio publicitário e o humorístico. Lembra que eu disse que, às vezes, as palavras também são iguais? Quem casa, quer casa. Mas essas duas casas têm sentidos distintos, né? Uma é a conjugação do verbo casar e a outra é o imóvel, né? Qual o doce preferido do átomo? O pé de molécula. Uma
piada ruim. É uma piada meio ruim? É. Mas aqui há uma aproximação entre molécula e pé de moleque. E aí, é uma figura de linguagem usada nessas piadinhas, nas anedotas, nos trocadilhos. Por quê? Porque permite que a gente explore essa aproximação sonora e a distância dos sentidos. Tranquilo? Olha, e aí, mas o que são parônimos, né? Os parônimos são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas são distantes no sentido. Por isso é muito importante tomar conhecimento desses termos para que não haja confusão. Aí eu trouxe, por exemplo, aprender, que é tomar conhecimento e aprender. Então a gente só tem um ezinho a mais, que claro, transforma em uma outra palavra com outro sentido. Cavaleiro, aquele que cavalga, e o cavalheiro, que é um homem gentil. E eu confesso que cavaleiro e cavalheiro, por um tempo, me confundiram quando eu estava crescendo e aprendendo português, porque realmente é muito semelhante. E há cavalheiros, né? Há cavaleiros que são também gentis. Comprimento, que vai ser da extensão, e cumprimento, que é aquele oi, o apertar de mãos. Despensa, que é onde a gente guarda os alimentos, e dispensa, que é o ato de dispensar. Ela foi dispensada do trabalho. Ela foi colocada para fora, demitida, enfim. Tem o docente, que é relativo ao professor, e discente, que é alunos. Emigrar, que é deixar um país, então é para fora, e o imigrar é para dentro, é entrar. Então, se a professora Viviane for, por exemplo, morar na França, ela vai emigrar do Brasil e imigrar na França. Então, ela vai sair de um país e entrar em outro. Tranquilo? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó. O cavaleiro dourado era um cavalheiro nos modos. Então, a gente tem, de novo, essa aproximação sonora, mas sentidos distintos. Ó. Os docentes vieram, os discentes não. Ou seja, os professores vieram, os alunos não. Houve dispensa do serviço de abastecer a despensa. Então, aqui a gente tem... Esse é capcioso, né? É capcioso, né? Esse foi o mais próximo, assim. E, por último, a gente vai ver a onomatopeia. Eu estou numa fase gatos, aí eu botei um gatinho aqui com essa representação gráfica do barulhinho do sono. Então, a onomatopeia nada mais é que uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, quer sejam objetos, pessoas ou animais. Por exemplo, o gato fez miau. Inclusive, eu não sei se vocês convivem com crianças que estão aprendendo a falar. Eu tenho uma afilhada de 2 anos e pouco, e quando ela estava aprendendo a falar, ela chamava cachorro de au-au, porque é uma representação do latido do cachorro. Então, para ela, que estava aprendendo a linguagem, né, era mais fácil falar au-au do que falar cachorro. E ela aprendeu primeiro os sons dos animais. Então, a onomatopeia é constantemente presente. Ó, aí eu trouxe algumas onomatopeias que são bem comuns. Tá? Por exemplo, haha para representar risada. Ou kkk, ou jeitos estranhos de rir que as pessoas inventam. Quando na real a gente não ria assim. Eu acho. Não faz sentido nenhum. O pou para dar aquela, né? Uma batida, um murro, um nhaque, que é uma mordida, o splash, que seria a representação do som quando a gente mergulha na água e faz um splash. Então, ó, a gente tem atim como barulho de espirro, o ru como grito de felicidade, ai ai como dor, cough cough, que é o som de tosse, que ninguém tosse, cough cough. Urg, que é nojo, nheque, que é mordida, afe, que é a expressão de tédio ou raiva, que é animar o homem dormindo, tibum, mergulho, o tum-tum, que é do coração, né? E o plaft, o som da queda.
A onomatopeia, ela busca ser essa representação fiel. Mas caso ela não funcione, dentro de uma representação fidedigna, ela serve, no mínimo, para fazer esse reconhecimento. Então, assim, nem sempre o barulho do sono é o zzz. Ninguém dorme fazendo zzz, que é o zezinho que a gente usa, né, quando tá dormindo. Mas, a partir do momento em que tá ali na história em quadrinhos, tá dentro de uma charge, tá dentro de... e eu tenho esse zezinho, eu consigo reconhecer automaticamente como sinônimo de dormir. É isso, mesmo que não faça... Obrigada, professora. É exatamente isso. Mesmo que não haja uma semelhança completa, né, que seja de fato uma representação ali, mas o sentido, o significado cristalizado desse Z é do sono. Inclusive, vamos ver aqui esta tirinha do humor com consciência, baseado em fatos reais. O estagiário Rômulo tira uma soneca depois do almoço e ele tá... o S. O chefe chega e fala, Rômulo. Aí Rômulo diz, Senhor, seja sábio, amém. Então a gente tem aqui uma repetição o quê? De S's. Né? E aí o chefe diz, eu devia saber que a onomatopeia do ronco estava diferente. Inclusive aqui ele faz uma quebra de quarta parede, né? Sim. Porque ele se reconhece dentro de uma tirinha. Sim. Quem ronca com a letra S? Porque normalmente a representação é o quê? A letra Z. Então o jogo nessa tirinha é justamente mostrar um cochilo, usar uma representação, uma onomatopeia diferente para que o empregado tenha uma desculpa e o chefe diga, mas tudo bem, realmente. E no fundo, funciona até como um reforço dessa ideia, porque ele não estava dormindo de fato. Isso. Ele estava fazendo uma prece, oração, né? Então, ele ao ver que não era um Z, ele desconfiou que não era uma oração, e de fato, que não era dormida, e de fato não era, ele estava rezando. Tá vendo? E é isso, quem ronca com a letra S? Porque geralmente o ronco, ele é representado onomatopeicamente. A pobre da Karen, não, de modo. Nas onomatopeias, né, o ronco é simbolizado pelo Z. E eu trouxe aqui também um poema de Vinícius de Moraes pra gente ver também. Ó. O relógio. Passa o tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia, noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vinícius de Moraes. Então aqui a gente tem no poema a representação sonora do barulho do relógio. Então, para representar que o relógio está ficando cada vez mais cansado de fazer o tic-tac. Parece a gente, né? Que chega um dia da semana que não tem mais energia para fazer o nosso tic-tac interno, né? E aí, vamos exercitar rapidinho, porque eu tenho 2 minutinhos só e a gente vai ser eficiente, tá certo? Olha, nomeie as figuras de som destacadas abaixo. Eu sou legal e eu já marquei, já destaquei aí, né? Já dei dicas, ó. Lá se vão os velhos ventos velozes. Tentem articular isso oralmente, tá? Adoro e ignoro, ou escolho e abandono. Consegue ouvir o tic-tac do relógio? Ó o spoiler aí, vocês já sabem responder. Almoço o almoço. Acabei e digo. Descrevi com descrição. A cidade era fétida, feia e fria. Fétida é mal cheirosa. É mal cheirosa, fedida. E aí a gente tem o quê? Na primeira, uma aliteração, que é uma repetição das consoantes. Na letra B, uma assonância, que é uma repetição das vogais. Na C, uma onomatopeia. D e E, que são paranomasias, ou seja, o uso de palavras semelhantes no som e na grafia, mas distantes do sentido. E a letra F também é uma aliteração, uma repetição de consoantes. Nossa aula chegou ao fim. Eu queria agradecer a Karen pela maravilhosa interpretação. Eu espero que tenha, chegado até vocês. Agradeço a produção, a professora Viviane Santos, que foi essencial para a aula de hoje. Então, ela vai se despedir. É isso, nossa aula acabou. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um cheiro e até breve. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima.